Você está ouvindo o Papo Teca, o podcast do CIB-UFES. Cultura, música, cinema e muito mais. Conhecimento em forma de entretenimento. Seja bem-vindo. Bom dia, UFES! Está aí iniciando o nosso primeiro programa, o Papo Teca. E aqui quem fala com vocês é Andros Luiz. Vamos falar sobre o Dia do Escritor, dia 25 de julho, Dia do Escritor Brasileiro. Vamos falar... Hoje é o dia para se comemorar não só os escritores, você que é escritor, parabéns pelo seu dia, mas também nós que lemos, porque é a vontade do escritor, passou a emoção dele, passou a experiência dele, passou a vivência dele de todo o coração e todo o raciocínio, por exemplo, os grandes autores que a gente vai falar hoje, né, e que modificou a nossa concepção de mundo e de sociedade. Vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre isso. E para me ajudar aqui, já tô ouvindo aqui a vinheta. Olha ela, a vinheta, tô ouvindo a vinheta. Rosa, tudo bom? Oi, Andros, tudo bem? E aí, hoje é um grande dia, Dia Nacional do Escritor, 25 de julho. Vamos comemorar. Vamos comemorar, é um grande dia. E vamos falar aqui, não vamos poder falar de todos. Daí tu vai falar, porque assim, o programa é piloto, e vamos falar sobre esses autores todos aqui que a gente vai mencionar hoje. A gente vai, na verdade, estar falando sobre o PapoCast em si, e falar, aproveitando esse dia propício, um bom dia para inaugurar o Dia do Escritor, falar de escritores que marcaram a nossa nação, entre outros que infelizmente a gente não vai falar hoje, porque não dá para falar de todo mundo, mas que marcaram a nossa sociedade. Nada mais importante do que a gente começar com grandes autores e diferentes pensamentos, diferentes conceitos. Foi por isso que a gente escolheu esses autores aqui. Olha, a gente vai falar sobre Castro Alves agora. Eu vou dar ênfase aos escravos e o navio negreiro, né? Porque é uma questão social importante, o período condoreiro, da terceira geração romântica. E aí, você já leu os Escravos? Já li bastante Castro Alves, sim, né? Ele é maravilhoso. Ele foi um defensor da temática da abolição, da escravatura. E sim. Tem alguma poesia específica dele que você goste mais? Olha, o que eu mais gosto, que eu não é Adormecida, que é a cara da terceira geração romântica. Que é na primeira geração romântica, é aquela coisa assim, de lembrar a nação, o fanismo, né, a questão do país e tal. E a segunda, aquela coisa daquele homem que quer a donzela, a amada donzela, mas que nunca vai chegar nela, e ele se sente triste, melancólico. E no terceiro, não. É como dizia o meu professor de literatura, Landesvaldo, um abraço pra ele, se estiver me ouvindo, que ele dizia o seguinte: no segundo, o homem estava longe da mulher, na terceira, a mulher estava quente nos braços dele. Então é muito melhor. Eu acho lindo as poesias de Castro Alves. Ô, Andros, você comentou aí que ele faz parte da geração condoreira, né? É interessante, né? Que condoreira vem do quê? Do nome condor, né? O que é condor? Condor é um pássaro solitário que atinge grandes altitudes, né? E por esse pássaro, quando atinge altas altitudes, ele tem uma visão ampla do horizonte, né? E isso tem a ver com a escrita do Castro Alves também, né? É muito... Né? E os escritores dessa geração condoreira, né? Porque eles vinham como uma visualização, assim, mais ampla do mundo, né? De mostrar o caminho da justiça, né? Interessante essa relação, né, da geração condoreira, a forma, o estilo deles escreverem, né? Essa associação ao pássaro. Essa associação aos pássaros, né? Que alguns dizem que é um pássaro, alguns dizem que é por causa dos Andes, né? Da Cordilheira dos Andes, que é a altura. Tem essas duas, do pássaro condor, né? Do condoreiro, né? Que é o mais conhecido. Eu acredito que seja essa a vertente correta, mas tem a outra que diz que é por causa da Cordilheira dos Andes, por ser alto e distante. Eu acredito mais nessa que você falou. Mas tem um ponto, ele teve como referência na terceira geração, principalmente do Victor Hugo, como frase de Victor Hugo: a arte não deve buscar apenas o belo, mas sobretudo o bem. Então olha como essa frase fala pela terceira geração. Porque foi o primeiro a realmente colocar a questão social e reivindicar as questões Victor Hugo é aquele, Victor Hugo é aquele escritor que escreveu Os Miseráveis, é isso? Ele mesmo. Ele é um escritor francês.
Exatamente. E que a forma da escrita dele tem relação com Castro Alves. Porque ele trouxe a questão social, né? E o Castro Alves foi o primeiro poeta a trazer a questão social para a literatura. Uhum. Só que nós notamos, assim, pela visão condoreira, que tem uma característica de olhar a mazela ao alto, distante. Sim. Ele não se promete. Por exemplo, ele olha o navio negreiro, ele clama, Senhor dos desgraçados, ele clama a Deus, pede a Deus para que o mar cubra aquele navio e tire ele de lá, deixe de existir. Porque critica, leva a Deus, porque você fala, pedir a Deus é muito mais tranquilo do que você pedir ao governante, você não intervém. Ele fala que naquele momento que escreveu o Navio Negreiro, o tráfico de negros era considerado ilegal no Brasil. Mas, então ele estava criticando algo que era ilegal, ninguém poderia questionar isso dele, mas ele não fala diretamente do cara que estava comprando o escravo. Ele não fala diretamente da pessoa que tinha o escravo. Por mais que ele fosse contra, porque ele era um liberal e a favor da liberdade. Porém, é aquela visão assim, eu falo daquilo que ninguém pode questionar, que é inegável que tem que se falar, foi o primeiro a fazer isso, é louvável por isso. Só que ele fala numa visão assim, meio que longínqua. Então, Andrews, o foco dele era o acordar, né, o despertar do povo brasileiro para essas questões socioeconômicas, né? Questão social. Social, né? Ele falou, olha, aquele escravo que tá ali, morreu, muitos morreram do caminho de lá para cá, muitos sofreram, apanharam, é gente como a gente, é um ser humano que está ali, porque nós temos que entender naquela época, a concepção do negro, da pessoa que é escrava, não era uma vista como um ser humano, como a gente tem noção hoje de que é ser humano. Infelizmente, é triste dizer isso, mas as pessoas, elas não têm aquela concepção de ser humano que nós temos. Não esqueça que a escravidão dos índios, que teve a escravidão dos índios, dos negros, aprovada e justificada religiosamente por clero. Eu falo isso porque, por exemplo, eu li sobre a África do Sul, essa concepção que chegou ao apartheid na África do Sul foi vinda de uma visão protestante dos holandeses, uma concepção religiosa, dizendo que aquele que era negro é herdeiro de Caim, vindo dos filhos de Caim. Cara, isso é um absurdo, mas ocorreu. Então, no Brasil, esse aqui é um ser humano. Então, senhoras e senhores ele não vai falar diretamente, mas o senhor que está usando o negro como mão de obra, você está usando a liberdade de um ser humano. Ele era um liberal, a favor da abolição da escravatura. E é uma concepção, é muito importante essa primeira visão do Castro Alves, que a gente vai falar depois. Lógico que ele está fazendo um apanhado, uma entrada para vocês que estão ouvindo, querer ouvir o nosso programa sobre Castro Alves, que a gente vai falar sobre os navios negreiros. Embora que os navios negreiros não foi divulgado por Castro Alves quando estava vivo. O único que ele conseguiu publicar chama-se Espumas Flutuantes, que era romântico. Mas ele fez, e eu acho que logo após a morte dele, pouco tempo, foi lançado Os Navios Negreiros e os Escravos. E coloca a primeira vez que algum poeta botou o dedinho na ferida da sociedade. Então, mas aí tu falou daqui do Castro Alves, com a visão social bem intensa. Nós temos uma visão racionalista, né? Na geração de tendências racionalistas, o racionalismo, a literatura racionalista, que vem um chefe, que inclusive foi o presidente da Academia de Letras do Brasil. Então já sei de quem você está falando. Você está falando de Machado de Assis, introduz, né? De Assis aqui para o né? Ele foi um grande escritor, né? Eu considero o Machado de Assis um escritor assim completo, porque ele é abrangente, né? Ele escreveu para a área jornalística, escreveu conto, escreveu romance, né? Foi poeta, triatólogo, ele é completo, né? E assim, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Ele é um clássico, né? Um escritor clássico do Brasil. Ele tem livros, por exemplo, Alienista foi publicado não só em português, mas em francês. Ele tem outras obras em francês. Também um grande escritor. Não tem como falar do Dia do Escritor sem citar Machado de Assis. Não
como. Não tem como. Sabe que o termo panelinha, ele tá incluso nisso? Antes e Rosa aí, a panelinha. Sabe esse termo, panelinha? Sim, eu conheci o termo panelinha, mas não sabia da associação desse termo com o Machado de Assis. Mas não é bem muito Machado, é porque é o seguinte, quando eles criaram a Academia Brasileira de Letras, eles faziam um grupo só de poetas, de artistas, né? Pra discutir e tal. E aí, as festas só pra eles, que era chamado panelinha de prata. Aí a panelinha veio da panelinha de prata da academia. A Academia Brasileira de Letras também ela ficou conhecida como a Casa de Machado de Assis. Olha aí, é a casa dele, né? Já era cozinha, já tinha panelita. Então tinha um sofá para sentar, uma mesa. Aí te vê o Machado de Assis, o cara... te fica olhando assim, um cara extremamente centrado, tudo, mas ele teve um momento de euforia, e ele falou que foi o momento mais eufórico da vida dele, foi em 1888, com a abolição da escravatura, ele subiu, não vou dizer carro, né, é tipo um carro alegórico, e estavam os liberais, gente eufórico, comemorando nas ruas, e ele estava no meio comemorando a abolição da escravatura, a gente não sabe, ele era um liberal e amigo de Castro Alves. Olha, informação relevante, né? Aqui tem informação pra Papoteca. Tá pensando o quê? Dom Casmurro é muito atual. E ele tem muita informação numa época do início do século XX, uma concepção de Capitu traiu ou não Bentinho? É um livro que a gente vai falar aqui, Dom Casmurro. E por que é tão importante falar sobre isso? Vou falar aí, Rosa. Você conhece esse livro? Conheço, sim, Dom Casmurro. Ele relata, ele traz o tema do adultério, né? A obra, né? A temática central é o adultério. Aí o romance, né? Aí o romance fala de uma amizade, né? De infância, de Capitu, Bentinho e Escobar, né? Sim. Isso, eles são amigos desde a infância. E Bentinho se casa com Capitu, só que ele desconfia que Capitu gosta de Escobar, né? É verdade. Depois nasce um filho, Ezequiel. E Ezequiel é a cara do Escobar. A primeira vez a sociedade burguesa, né, a sociedade de alta classe, nunca tinha visto algum problema, alguma mácula na literatura sobre o que corria dentro da alta sociedade. Não, é tudo romântico, mas não uma dor de cotovelo, né? Pela primeira vez na sociedade foi colocada isso. Então, quando colocou se Capitu traiu ou não Bentinho, foi a primeira vez que você pôde ver alguém que era rico, de posses, que pode ter sido traído. Só que a questão maior é que até a década de 60, olha como é interessante, até a década de 60, todo mundo dizia que Capitu tinha traído o Bentinho. Só que adentrou da década de 60 para baixo o feminismo. E pela primeira vez trouxe uma interpretação que era o seguinte: quem disse que Capitu traiu Bentinho? Como a gente vai confiar numa única fonte de um homem que era uma visão meio que deturpada das coisas? Porque o adultério era relatado pelo marido, né? Ele que se considerava ter sido traído, até porque e uma comprovação na cabeça dele foi comprovado quando o Escobar faleceu, né? Que Capitu chorou muito. O problema, na minha opinião, é aquele que imagina o tipo que não tem. Porque o Bentinho, olha, se você olha, eu lendo, né? Eu vendo aqui, eu vendo o Bentinho, as provas dele é muito fraco. A gente vai discutir o livro com muito mais calma, que eu não quero deixar nenhum spoiler, o pessoal discutindo no dia que eu for falar sobre Dom Casmurro, mas eu acredito que Capitu não traiu. Rosa, pelo visto, não acredita que Capitu traiu. A gente vai ver no final, você decide se ela traiu ou não traiu.
Agora, algo interessante também é a questão da personalidade do Bentinho, né? Sim, Porque o título não é Dom Casmurro. O que é ser casmurro? Ele é mais Ser casmurro é uma pessoa assim, teimosa, calada, difícil de se relacionar. Então, o Bentinho era o casmurro, tinha a personalidade assim de casmurro, né? Interessante. Dom Casmurro, agora, mas é uma concepção de coisa que a gente pode ver assim, machismo na época. Porque tudo isso soma. Porque Capitu é uma mulher impetuosa. Ela sabe o que ela quer. Ela reivindica o que ela quer. Por exemplo, o Bentinho não queria que ela mostrasse as mangas, o braço. Porque ele era uma questão que mulher decente não mostra os braços. Tô vendo que você é fã de Dom Casmurro, hein? E defensor de Capitu. Eu tô louco com aqueles olhos de ressaca. Eu sou fascinada pelo livro Alienista, de Machado de Assis. Sim, né? sim. Inclusive, eu tenho ele em português e em francês, o Alienista. Você sabe que o alienista, como era considerado o médico psiquiatra, né? O alienista era um médico de saúde mental, né? O nosso psiquiatra, né? De hoje, né? E é uma obra cômica, bem cômica, o Alienista. Ele conta a história do Dr. Simões Bacamarte, né? Que era o doutor alienista, bem famoso, né, que tinha morado na Europa, era bem respeitado, né, especializado em doenças mentais. E aí ele criou um manicômio, que é uma casa de repouso, né, hoje para pessoas com distúrbios mentais. Sim. E essa casa era chamada Casa Verde. E esse alienista começou a ver loucura em todo mundo da cidade, começou a internar. E todo mundo enxergava loucura e começou a internar na Casa Verde. E depois... E aí o engraçado é que depois ele deu alta a todos os pacientes que estavam internados na Casa Verde. Ele se deu conta que o louco era ele e se internou e morou lá na Casa Verde o resto da vida. Quer dizer, depois que ele se internou, ele só viveu mais alguns meses. É bem interessante, né? E ela traz isso a questão a temática, a questão de saúde mental, mas de uma forma descontraída. É bem interessante. É como diz o ditado, de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas é uma obra incrível, é uma obra racionalista. O que passa dentro da cabeça do personagem, quem é ele, o que... Cara, é muito bom. Aqueles questionamentos, o que Cas Borba mesmo adora fazer isso. Eu gosto muito do Machado de Assis por isso, né? Ele traz pela primeira vez essa concepção na nossa literatura e fez diferença na nossa literatura por isso. Pela primeira vez abordar e sem aquele lado, sem defeito que tem no romantismo, né? Ele mostra mesmo os defeitos do personagem e mesmo assim você gosta do personagem, com os defeitos dele. Então a gente tem essa visão racional, tal, que o Machado trouxe. Muito bom. Mas temos um outro aqui, vamos para outro escritor, porque a gente vai falar de Machado de Assis quando a gente for falar sobre ele nas obras deles. Tá aqui tá dando para você, ouvinte, um pouquinho a palhinha, sabe aquelas moças que servem aqueles café para você tomar, degustar no supermercado, um pouquinho de vinho, um suco. Pois é, ele tá fazendo isso aqui. Fazendo aqui para você ouvinte e falar, olha que interessante, agora a gente vai gravar sobre isso, é só estar uma degustação, tá bom? Vamos aqui falar em outra obra, eu acho fantástica. Eu tive muito preconceito com essa obra aqui, viu, Rosa? Qual obra? De quem? Leitura obrigatória, né? Pelo vestibular, antigamente, que a gente fazia. E era os Corumbas, era obrigatório. Eu tinha uma raiva porque era livro obrigatório. Mas eu li esse livro e eu vi na época e eu fiquei... Cara, mexeu com a minha cabeça. Cara, eu li também esse livro. Foi obrigatório também na minha época de vestibular. E qual é o interessante nessa obra? Ele concebe
nesse período de... Por exemplo, o que aconteceu nesse período foi de 1930, por aí. E nesse período não tinha CLT. Não tinha CLT. Ele foi publicado em 1933, esse livro, Os Corumbas. Pois é, aquele período que tava o êxodo rural, né? Muita gente saía da áreas rurais, né? Para fugir do coronelismo e pela seca. Saía e vinha para a cidade para ter uma vida melhor. E que nesse livro mostra que não era bem assim que as coisas funcionavam. E o trabalho era explorado na zona rural, no sertão, e passa a ser abusado também aqui na vida urbana. A vida não era tão melhor como eles almejavam. E nesse período não tinha CLT. A CLT só foi promulgada em 1943. Então a gente vê o trabalhador, ele era conhecido proletário, né? A visão proletária. Por que é proletário? Proletário é porque ele só tem a prole. O que ele possui? A prole. É isso que ele tem. Por isso que o nome filhos. é prole. Exatamente, Rosa, os filhos. Tinha ali para oferecer a mão de obra dele. E eles trabalhavam, eram conhecidos lá da Europa, na Revolução Industrial para cá, era o seguinte, o cara chegava de manhã cedo e saía à noite. Ele não via a luz do sol. E teve um período que só trabalhava mulher e criança, né, lá na Europa, porque era mais barato, a mão de obra era mais barata. Então, o que acontece nos Corumbas mostra mais ou menos essa realidade. Só que tem um ponto que eu acho interessante. Primeiro, o abuso. Tanto que o filho questiona os abusos, né? A visão do... Poxa, ele recebe um salário, a mãe fala, dê graças a Deus, mãe, ele te dá muito mais do que isso. A gente ganha muito pouco, não dê graças a Deus por isso. E o filho acaba por ter uma visão, contato com o conhecimento do comunismo, entre outras vertentes que critica. Não é a questão do comunismo, é o fato de questionar o patrão. Ele acabou sendo rotulado como um comunista, na verdade, e aí foi exilado do país. E a família foi cada vez murchando, reduzindo o número de integrantes da família. E o que mais corta o coração não é nem o menino, porque ele foi exilado, então é triste, mas é as meninas, as mulheres, porque elas sofriam abusos, não tinha para quem recorrer. Tem uma personagem chamada Rosenda que me chama muita atenção, porque é a que mais questionava. Só que ela era... Acho que ela era a filha mais velha, né? Que era um casal, né? Isso com 5 filhos, né? Exatamente. Tinha a Rosenda, deixa eu tentar lembrar, Albertina, tinha Pedro, eram 5, não lembro o nome dos outros 2 personagens. Rosenda era a mais velha. A mais nova era Caçulinha, não tinha nome, não fala. Caçulinha. Eu não vou falar, né, tem coisas que dá spoiler, eu não quero dar spoiler, porque no dia que for falar dos Corumbas, tem a oportunidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Rosenda, por exemplo, ela sofria por ser mulher e, acima de tudo, também por ser, para começar, por não ser bonita. Então, ela sofria por não ser bonita. Ela via que não tinha oportunidades, né? Ela, por exemplo, só ficava nos serviços mais básicos, porque ela sentia que não era por mérito. Olha como é que é o negócio. Em 1933, a mulher discutindo até hoje o mérito, né? Não a beleza, né? E o fato da mulher não ter a oportunidade de subir, de galgar bons lugares. Então, eu acho interessante o questionamento de Rosenda na história. E outra, a mulher, por fato de ter relações com outro homem, ser considerada perdida. O homem, quer dizer, o sujo malandro dá uma das personagens, não vou falar, porque eu quero que o ouvinte, se quiser ler e discutir depois, a gente vai deixar, assim, não vai dar spoiler a vocês não, mas tem um malandro aí que chega no personagem e a personagem se envolve sexualmente e é considerada perdida. Olha a visão isso é, sabe, hoje é inadmissível um negócio desse, mas tinha isso existia, os abusos. Tem uma cena que a Rosenda estava num local e o cara que era chefe dela sentia a liberdade de tocar nas partes, por exemplo, acho que era nas ancas, né, que elas chamam de ancas, né, na verdade as nádegas dela. Toca nas nádegas dela, ela reclama e vai em cima, mas veja bem, as mulheres não reclamavam, ela ainda reclama. Então o abuso sexual, o assédio sexual dentro do estabelecimento onde ela estava, que era comum, né? Numa época que, poxa, a gente fala em pleno século XXI de abuso sobre mulheres que sofrem assédio moral, assédio sexual, e nesse livro mostra em 1933 e tem coisas que parece que não mudou muita coisa, né, Rosa? Isso mesmo, né? Esse livro, Os Corumbas, ele fala sobre a exploração do trabalhador, né? Como você citou, Andros, quando eles estavam morando na zona rural, eles eram explorados, né, pelo patrão, e pensavam que se mudando para a área urbana, eles não iam ser explorados, mas aí
passou por exploração trabalhista, né, mais uma vez. Então é isso, é uma crítica à questão da burguesia, da opressão da burguesia, né, aos pobres, sejam aos pobres de forma econômica, de forma cultural, né. E aí a gente vê assim, que de 1943 para 1933, a gente vê o seguinte: antigamente o empregador dava o que ele bem entendia, da forma que ele bem entendesse. E depois que isso pelo menos promulgou a CLT, o mínimo tem que ser pago. As férias têm que ser remuneradas. Então, é um livro que pós-moderno, que faz pra gente entender a sociedade em qual a gente estava mergulhado. E é um cara interessante que o Armando Fontes foi deputado. É um cara que conhecia muito bem os meios, né? Então, é um cara muito bem conhecido em Sergipe. É interessante, ele não é sergipano, ele é considerado sergipano. Ele nasceu em Santos. E ele veio para Sergipe quando ele tinha 5 meses de idade. Então ele morou em Sergipe, depois ele morou na Bahia, morou no Rio. É tanto que esse livro, Os Corumbas, ele foi escrito não só durante a passagem dele aqui em Sergipe. Teve trecho desse livro que foi escrito quando ele estava na Bahia, quando estava no Rio, em outros estados, né? É bem interessante. Sim, né? Ele vem de uma família sergipana, né? Ele vem de uma família sergipana lá em Santos. Sim. E assim, ele faz essa crítica, né, à exploração, né, do trabalhador. Ele era um político, né? Ele era um político, um advogado, né? Além de ser escritor, ele era um político, né? Sim. Ele não vivia a realidade de ser explorado, né? Não. Mas ele soube apresentar, né? Mostrar a realidade, né? Do povo em volta. Cara, eu acho a obra dele muito boa. Eu vi um teatro, né? Teve um teatro no Teatro Ateneu. Eu vi peça, Os Corumbas, muito bem feita. Eu nunca mais ouvi falar de ter essa peça ainda. Mas foi muito bem feita, muito fidedigna, muito fiel ao livro. Eu amei essa peça, muito a ver. Cara, eu sinto falta de ver mais peças aqui, pelo menos em Sergipe, sobre as obras, né? E esse livro, Os Corumbas, ele a gente vai falar sobre ele. Nossa, a gente vai tirar muita coisa nesse livro. Obviamente, você não sabe o que espero por vocês quando ler os Corumbas. Né? E interessante porque ele retrata ali o bairro industrial na década de 30, né? É um local que a gente conhece, né? O bairro industrial é bem interessante. Cita o nome de algumas ruas que existem até hoje. É interessante. Cara, a gente sente andando naquele centro da cidade, né? Ali no bairro industrial, por ali. É interessante. Não, porque ali onde está o shopping hoje, tem um shopping lá no bairro industrial, ali era uma fábrica de tecido, né? E quando Sá Josefa e Geraldo, né, o casal, sai do interior para vir com os 5 filhos para Aracaju, né, eles se instalam no bairro industrial. E ele e os 3 filhos mais velhos, né, Rosenda, Albertina e Pedro, vão trabalhar numa fábrica conta que ele vai trabalhar numa fábrica de fiação. E ali no bairro industrial tinha várias fábricas de tecido, né? Foram fechadas. Então, é um livro que, assim, retrata a realidade, né? Sabe o que é interessante? É que eu não sei se ainda tem, certo? Casa de pobre, ninguém tomba, né? A gente vê as casas mais simples, não consigo ver. Eram bem simples, né? Eu cheguei a ver no período que tinha balsa ali, eu vi as casas que tinham antigas, largadas, era bem simples, bem ruim mesmo. Mas quando você chega no centro da cidade, nos estacionamentos, que muitos viraram estacionamento, mesmo sendo estacionamento, mesmo com o tempo se desgastando, cara, você vê as casas dos ricos que foram tombadas, à frente, pelo menos a estrutura. Cara, era impressionante como eram grandes. Só a porta era imensa, pomposas, com grandes janelas, grandes portas. Imagina por mais humilde, a casa dele tão pequena e a casa dos ricos bem grandes, bem grandiosas, imensas. Parece que são, metaforicamente, intocáveis. E são mesmo. Porque estamos num período que o cara, por exemplo, ele pegou nas nádegas de Rosenda. Nada poderia acontecer com ele. Ela ia reclamar com quem? Ele tocou. Cara, quem era rico, nada chegava a ele. Era um mundo de distância, né? Os gritos para o mais pobre. Os Corumbas, esse livro mostra de uma forma
sutil e elegante, exatamente isso. O mais pobre, ele está fragilizado, ele não tem nada. E o pior que o final, ele mostra exatamente o que é o proletário. Prole, o cara tem 5 filhos. A história dos 5 filhos do chefe da casa. O que acontece com o final? Aí você vai saber. Por isso que eu falo interessante falar o nome proletário, porque tem tudo a ver com essa obra. Ele fala dos 5 filhos. O que acontece com esses 5 filhos? Eu não posso dizer muito, porque eu vou dar spoiler aqui. Mas é uma história que mexe no coração da gente. É uma obra que mostra um pai de família, o que acontece, um final, a tragédia que ocorre nessa família. E real. Isso existia. Isso que mais me deixa impressionado, como Armando Fontes foi muito bem nesse livro. Por isso que ele está aqui hoje para ele falar, né? Então... E tem um outro livro de Armando Fontes que ele retrata ali a rua Siriri também. Você já leu esse outro livro? Eu ouvi falar. Ele falou das prostitutas, é isso? Isso. Cara, essa história... Olha, eu vi... Nossa, é muito triste essa história. É muito triste. Olha, e até o estilo que o Armando escreve, ele lembra um pouco de Lima Barreto, né? A forma como ele apresenta essas questões sociais. Lembra um pouco como essas críticas, né, sociais. Lembra um pouco a forma que Lima Barreto escreve. Eu vejo muito Lima Barreto nele e na próxima autora que a gente vai falar agora. Olha, Rosa, você foi muito bem. Você vê muito Lima Barreto. E eu não tinha pensado nisso, mas você vê Lima Barreto escancaradamente nos meios que ele vive. O meio realmente compra. Por exemplo, a filha, acho que a penúltima filha do casal Corumba, ela queria ser professora, certo? Era a esperança da família. Ela estava estudando para virar professora. Hoje, pensa sobre ela, acho que é a Albertina. Só que ela acontece, a irmã dela mais nova fica doente. E a outra, tem toda uma história sobre isso que eu não vou falar aqui, porque senão eu corto o lance de vocês para ler o livro. Mas, o que acontece? A Albertina vai para a fábrica, e a fábrica corrompe a Albertina, o seu modo de ver. A Albertina, ela é pura, ela é simples, ela é boa. A fábrica muda a Albertina. Para melhor, para pior, vocês vão ver. Ou então, eu espero o nosso podcast. Mas a Albertina muda. E isso é naturalismo, né, Rosa? Puramente naturalismo. Sim. Vamos comentar mais sobre algum escritor? Vamos falar sobre Clarice Lispector. Clarice mandou bem. Infelizmente, ela não estava viva quando saiu esse livro. Foi o último livro dela, ela faleceu. E é um livro... Eu acho um livro incrível, Rosa. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Nossa Senhora, que livro. A Hora da Estrela, né? É uma obra incrível. Já foi leitura obrigatória também do vestibular da UFES. Foi, eu não li nessa época. Já foi, sim. Já li ele há algum tempo atrás. Eu li ele também. Cara, quando se ingressava na UFES através do vestibular, quando não tem Enem. Ninguém entrava na UFES sem conhecer pelo menos um bom livro. Tá bom. Cara, Macabeia. O que é que você pode dizer sobre Macabeia? Macabeia é aquela personagem que ela é uma imigrante. Sim, é imigrante. O narrador fala, não tenha pena de Macabeia, mas não tem como não ter pena de Macabeia. Ela parece que tem baixa autoestima, né? Também a Macabeia. Sim. Tem baixa autoestima. É uma pessoa que sofre, primeiro por ser uma pessoa simples, mas ela não é simples. Ela segundo o narrador, ele gosta de falar que ela não é simples, ela é simplória. Ela é algo... Cara, é uma pessoa sofrida. Ela é órfã, não conheceu o pai e a mãe, foi criada por uma tia que não gostava dela, ganhava muito pouco. Ela era uma datilógrafa. E ela não escrevia tão bem, ela foi contratada por pena. O chefe teve pena dela e a contratou. Sim, o encarregado dela segura mais a onda dela, o chefe direto, né? Porque o patrão mesmo, o chefe da empresa, quer até que tira, porque ele falou, nem bonita ela é. Olha a história com Rosenda, né? Quer dizer, porque a outra pessoa também não é competente, ela falta ao trabalho, só que ela é bonita. A personagem colega dela, que eu não tô recordando o nome, loura, bonita, filha de açougueiro, né? Dá pra ver que ela tem curvas. Os homens usam ela o tempo todo, né? É a mulher que tenta ser moderna, mas o machismo
absorve ela. Então você vê que ela é usada o tempo todo. E só fica num local que é bonita. E já Macabé é uma pessoa esforçada, mas é uma pessoa que não é bonita, uma pessoa que não teve formação, uma pessoa que ninguém tem paciência para falar com ela. O que dá para ver é o seguinte, que a sociedade é que é corrupta, mas Macabé é pura. Vamos dizer assim, uma ovelha no meio de lobos. E o livro A Hora da Estrela, ele é narrado, né, pelo senhor Raimundo Silveira. Sim, foi narrada pelo o narrador da história, não é isso? Isso, ele que narra a história, né? É um personagem, a parte, os dois são personagens. Isso. No primeiro capítulo, como é narrado pelo senhor Raimundo Silveira, né? No primeiro capítulo, ele fica justificando o próprio livro e reflete a importância um pouco do papel da escrita, da palavra. É um livro profundo, né? Sugiro a todos a leitura. A Clarice Lispector em si, ela é muito profunda. A escrita dela, ela é intimista, introspectiva, psicológica, né? E ela é uma grande escritora, mas ela não se auto-intitulava escritora. Ela não se definia, ela não se dizia escritora, porque ela escrevia não porque precisava, mas porque gostava. Ela não se via como escritora profissional, porque para ela, escritor profissional era quem escrevia, assim, pela obrigação de ganhar dinheiro, e ela fazia por gostar. E além de escrever, ela fazia outras coisas também, né? E ela também não se limitou a um movimento específico, né, de gênero, né? Ela não se limitou a um público específico e nem a um movimento específico. Também ela é bem abrangente, a Clarice. Então, Clarice Lispector vai estar com a gente aqui no futuro podcast da gente. Na Hora da Estrela, a gente vai narrar tudo. É que eu não posso narrar tudo, pessoal, porque senão dou spoiler. Mas já deu para dar aquela vontadinha de ler e esperar esse programa aqui chegar. Vamos falar sobre os autores sergipanos, que a gente não falou de todos. A gente vai mencionar, né? Vão dar um feliz dia do escritor para eles, onde eles estiverem, que eu tenho certeza que está lá em cima, com os grandes escritores. Imagina como o céu deve ser. Só tem gente boa, né? Imagina. Né? Não, assim... Nós temos muitos escritores, né? Sergipe é um celeiro cultural, nosso estado, né? Não temos escritores que já partiram para um mundo melhor e temos outros que continuam aqui, né? Tivemos grandes escritores, tipo Tobias Barreto, Silvio Romero, né? Temos o Vladimir Carvalho, né? O Carlos Brito também, maravilhoso. Sim. E tem uma escritora, poeta aracajuana, se chama Núbia Marques. Ela é aracajuana, ela morou no Rio de Janeiro, fez curso de Belas Artes. E tem uma outra poetisa também aqui, aracajuana, sergipana, Na Tua Boca Estrangeira, de Tainá Carvalho. Talvez a gente faça uma entrevista com ela, com certeza vai falar sobre... A convite para uma entrevista. E né? tem outra também, que tem entrevistas para a gente fazer, que a gente tá fazendo aqui, Dia do Escritor, mas tá fazendo tipo um video show nosso aqui, porque tem Tainá Carvalho para entrevistar, nós temos o meu amigo querido César, de Lagarto, da Academia Lagartense de Letras, que vai estar aqui para comentar, né, sobre algum livro, algum filme que a gente possa mencionar aqui, e claro, falar das obras dele, que é um grande poeta. Olha, eu fui lá em Tobias Barreto, conversei lá com o Elias, lá do museu lá de Tobias Barreto, e a gente vai ter uma conversa muito boa aqui sobre Tobias Barreto, a história toda. Olha, vocês não sabem como a história dele é muito boa. O quanto ele fez para o nosso país, o quanto ele trouxe de importância jurídica e literária para o Brasil, tá bom? Aguardem, coisa boa, hein? Então, Andros, nós comentamos aqui sobre escritores da área da literatura, mas é interessante frisar que, assim, o escritor, né, ele pode ser literário e não literário, né, também, né, porque o escritor é aquele que compartilha seus conhecimentos, sua forma de ver o mundo através da forma escrita, né, apesar da gente ter apresentado escritores que são literários, mas os
ser escritor é mais abrangente, né? Quem escreve um texto jornalístico é um escritor, né? Quem escreve um texto científico, acadêmico, também é um escritor. Outra coisa que é importante frisar, quando foi idealizada essa comemoração, né? Destacar um dia para homenagear os escritores. Foi no dia 25 de julho de 1960, né? Quando foi realizado o primeiro Festival de Escritor Brasileiro. Esse festival, ele foi organizado pela UBE. UBE é a União Brasileira de Escritores. E nessa época, a UBE era presidida por Jorge Amado e João Peregrino Júnior. Aí, nessa ocasião do festival, no dia 25 de julho de 1960, foi proposto criar essa data específica para que os escritores fossem homenageados. Muito bem, tu falou sobre os narradores, os escritores sergipanos, falamos de entrevista que nós vamos dar. Agora, vou dizer aqui para vocês, aí, por que a gente falou tanto, entramos tanto, discutimos? Porque o escritor, ele traz a vivência, a experiência, o coração, o seu raciocínio, sua percepção, para a gente não só absorver, mas a gente pensar, raciocinar do nosso modo, porque a obra, a partir do momento que ele publica, é de quem lê. A gente vai lá, tira a nossa compreensão de mundo ali. Ali vai inspirar a gente, ali vai mexer com o nosso coração, vai deixar a gente inquieto. Então, como a gente poderia homenagear um escritor se a gente não pudesse falar sobre o que ele passou pro nosso sentimento, pro nosso coração, pro nosso raciocínio, ou pro nosso, às vezes, pensamento inquieto, por aquele personagem que sofre tanto, ou aquele que trouxe uma palavra tão bonita pra gente. Então, é desse modo que estamos dando, no Dia do Escritor Brasileiro, esta singela homenagem. Pausa alguma coisa, alguma palavra? Parabéns aos escritores, né? E esse momento tenha servido, assim, de inspiração para que vocês busquem essas obras que nós citamos, né? E outras. Ou quem sabe até mesmo se tornar um escritor, produzir, né? E aí, lembrando que a escrita vai lá nas nossas emoções, né? Quando a gente escreve no sentido real, no sentido figurado, no sentido científico. A escrita mostra sempre uma socialização, né? Do pensamento da pessoa e que é expresso através Então, o escritor, ele consegue, né? Transferir os sentimentos. Não sei se a palavra seria bem transferir, mas ele traz emoções, né? Quando a gente pega algo escrito, né, nela está presente as emoções, né? Seja a emoção da alegria, da tristeza, da revolta, né? E é uma profissão belíssima, mesmo que a pessoa escreva de forma profissional ou amadora, mas ser escritor é uma dádiva, né? Parabéns a todos os escritores, sejam brasileiros, sergipanos, aracajuanos, parabéns a todos. Parabéns a todos vocês. Abraço. Infelizmente não dá para falar, não falei todos, mas é um dos cursos que lá com o Araripe Coutinho, eu tive orgulho de ter entrevistado ele no passado. Cara, a gente tem muita gente boa e você que é escritor e quer falar com a gente, por favor, entre em contato com a gente, manda e-mail para estar aqui na descrição, que a gente vai entrevistar e vai divulgar a sua obra, tá bom? A gente sempre vai incentivar o escritor sergipano, tá bom? É só entrar em contato, seja para falar da sua obra, seja para participar de um programa, por favor, entre em contato. A gente está sempre disposto a falar com você, tá bom? Obrigado a você, ouvinte. Participe, dê o seu comentário aqui, fala aqui o que você pensa, qual a obra que você gostaria de falar. A gente vai comentar aqui no programa, né, das mensagens que vocês colocarem aqui, tá bom? Obrigado por vocês participarem do nosso primeiro programa piloto, e de coração espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado e até a próxima!